Amém, irmãos, irmãs, pais. É bom estar aqui de novo com a palavra, é bom estar com os irmãos e irmãs. Depois de tanto tempo separados pela obrigatoriedade do Covid aí, a gente hoje, pela final da manhã, início agora da tarde, a gente está junto, poder comer junto, né? E vocês sabem que comer é um negócio gostoso. Mas esse estar junto é algo que acalenta o nosso coração. A gente pode rever rostos, rever pessoas, a gente pode sentar para conversar, enfim, a gente pode estar junto, né, fazendo tantas coisas. E isso é algo muito gostoso. Abre comigo, meu irmão, minha irmã, o Evangelho segundo João, no capítulo 13. Evangelho segundo João, no capítulo 13. Evangelho segundo João, no capítulo 13, no verso 34. João 13, 34. Coloca a Nova Tradução na linguagem de hoje, em homenagem ao pessoal de São Luís que está aqui, que lá a versão litúrgica deles é essa. É a Nova Tradução na linguagem de hoje. Isso facilita a leitura deles. João 13, 34. Eu vou ler aqui na Revista Atualizada e você acompanhe comigo, porque o texto ele é muito parecido. João 13, 34. Colocaram lá na Nova Tradução, não tem? Ah, que dó, que dó. Mas então a Revista Atualizada tem? Revista Atualizada tem? Também não tem? Erramos aí. Falha de contra-regra. Não tem problema. Acompanhem com a gente. João 13, 34 é um texto que diz, né, Jesus dizendo assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pai, obrigado pela tua palavra e nós te suplicamos, nos ajuda a compreendermos, a mergulharmos nela, na profundidade que nós conseguirmos. Espírito Santo, nós te suplicamos, ajuda para que cada um de nós possa suportar aquilo na medida. Então nós colocamos o nosso coração, a nossa mente nas tuas mãos. E é em nome de Jesus que te agradecemos. Amém, amém. Irmãos e irmãs, quando a gente fala de amor na Bíblia, nós temos uma dúvida. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Na língua portuguesa, a palavra amor, ela é a mesma palavra que indica várias coisas. Então, por exemplo, o amor de mãe para um filho é a mesma coisa de um amor de um amigo para outro amigo? Acho que não. O amor de um noivo para uma noiva, de um namorado para namorada, um recém-casado para um casal recém-casado, é o mesmo tipo de amor da maternidade? Também acho que não. Então existe essa palavra amor na nossa língua portuguesa de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito comum. A gente coloca amor tudo no mesmo saco. E aí vai, né, de amor em amor, a gente vai misturando as estações. No Novo Testamento, a palavra amor, ela tem expressões por baixo do texto, existem expressões diferentes para diferentes tipos de amor. Por exemplo, quando eu falo de amor entre esse amor
mais carne, esse amor mais química, esse amor, como o pessoal fala, de pele, esse amor que é aquela coisa, sabe? Esse amor é o amor eros. É um amor que está muito vinculado a uma questão de carnalidade mesmo, né? E eu poderia até colocar mais duas palavrinhas próximas, que é epitomia e porneia. Você tem ideia, o porneia é uma palavra grega que por baixo dá, quando você fala pornografia, lá por trás o porneia está. Essas palavras, elas são traduzidas para a língua portuguesa muitas vezes como amor. É a mesma coisa? Acho que não. Você tem uma palavra, por exemplo, essa que a gente falou, do amor de amigo, ou um amor fraterno, ou um amor de laço de parentesco, a gente poderia falar da palavra filos, que lá no texto está o filos, ou então uma palavra muito parecida que é o estorgé. Essas duas palavras também são traduzidas no Novo Testamento como amor. É a mesma coisa? Não é. E por fim, existe aquele amor que é um amor mais elevado, é o amor do divino, é o amor de Deus, que é o amor ágape. Ele é traduzido no Novo Testamento também como amor. Então, todas as vezes, a partir de agora, que você olhar a palavra amor, como ali, que vos amem uns aos outros, você vai, conseguiu, obrigado, parabéns, vocês são 10. A palavra amor, gente, ela é muito cara quando nós falamos de discípulo ou de testemunho, porque é isso que Jesus disse. Há uma característica que ela é muito, muito, muito visível na vida daquela que se diz discípulo. O que é, segundo o texto que nós lemos? O amor. E que amor nós estamos falando? Não é o amor eros, epitomia, porneia, estorgé. É o amor ágape, é o amor supremo, aquele amor que está bem lá para cima. E olha, gente, isso é tão importante que a gente compreenda, e eu vou te passar aqui 3 exemplos de amor que estão no Novo Testamento, que nos ajudam a entender como essa palavra, ou esse entendimento, de que o amor tem que ser realmente a marca do discípulo, da discípula, é importante. Veja, por exemplo, abra comigo, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. João 21, 15. João 21, 15. Gente, esse texto é um texto bastante emblemático, porque traz aquelas 3 perguntas de Jesus para Pedro. E eu não sei se você parou para se perguntar, por que Jesus fez essas 3 perguntas para Pedro? São iguais as perguntas. Na minha versão, ela diz: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. A segunda vez, no versículo 16, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aqui eu dou uma parada para tentar trazer uma luz sobre esse texto. Que tipo de amor você acha que Jesus está perguntando aqui? Quem se aventura? Ágape. Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? O ágape é o amor de Deus, e aquele amor top das galáxias, né? Jedi modo Yoda, não tem melhor, é aquele. O que você acha que Pedro respondeu? Pedro não respondeu: sim, eu te amo, ágape.
Pedro respondeu: sim, eu te amo, Filos, que é o amor de gente, é um amor de amizade muito intensa, é um amor quase de parentela, mas não é aquele amor. A primeira vez e a segunda vez, Pedro responde dessa maneira. Já a terceira vez, quando Jesus pergunta novamente, versículo 17, Simão, filho de João, tu me amas? E aí esse amas aqui, já não é o ágape, é o filos, é o filéu. E Pedro, percebendo a nuance da pergunta, percebendo a sutileza da pergunta, ele fica chateado. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, respondendo no filéu. Gente, nesse primeiro texto aqui, nesse primeiro exemplo que eu quis trazer para você, eu quero te mostrar que Pedro era uma pessoa, nesse sentido, extremamente sincera, e aqui a resposta dela foi absolutamente sincera. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama com esse mesmo amor que eu te amei? E Pedro responde, o filéu, dizendo em outras palavras, não, Senhor, eu não te amo, ágape, eu te amo, filos. Eu não te amo nesse nível, eu te amo nesse nível. Porque talvez eu não consiga chegar nesse nível. Esse foi o mesmo Pedro que um pouco antes, é aquele Pedro que havia negado Jesus. Quantas vezes, gente? Então ele sabia a limitação dele, e ele não era capaz de mentir ao próprio Senhor dizendo que o amava, porque aquele Pedro que nega Jesus 3 vezes, foi o mesmo Pedro que antes da prisão disse, se necessário for, morreremos contigo. E quando vieram os guardas, o que Pedro fez? Vazou, queimou o chão, montou no porco, cantou para subir. Essa não é muito evangélica. Putz, está gravando. Gente, quando a gente dá esse primeiro exemplo, o que a gente quer dizer é que esse amor ágape, muito superior, ele é algo que vem de Deus. E é Deus que é capaz de nos dar. E Pedro, nesse exemplo, isso já daria uma outra pregação, foi capaz de ser sincero o suficiente para reconhecer que não conseguiria dar dele mesmo aquele amor. Aqui eu faço um pequeno parêntese para bater sorrindo. Você já parou para pensar que muitas vezes, muitos de nós, falamos coisas, cantamos letras, daquelas que nos comprometem até o último fio de cabelo. Tem umas canções, irmãos e irmãs, que nos fazem, né, falar coisas que nos comprometem perante o Senhor até... Já ia falar outra, mas está gravando, eu não posso dizer. Então, a questão é, eu preciso aprender com Pedro essa sinceridade de reconhecer que eu não sou tudo isso, que eu acho que sou, e às vezes na hora de cantar a gente tem que rever, porque se nós estamos na presença do Todo-Poderoso, na casa do Todo-Poderoso, perante o altar do Todo-Poderoso, louvando ao Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso ele também é onisciente, ele sabe o que está no meu coração. E não adianta eu querer dizer que e mentir para ele lá dentro, ele sabe. Eu posso fazer bonito perante os meus irmãos aqui, olha como ele é santo, como ele canta bonito, como ele isso, como ele aquilo. Mas, gente, a gente precisa ser sincero perante o Senhor, como Pedro foi. O segundo texto como exemplo que eu queria trazer para você, é um texto que está em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, verso 25. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25.
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Que amor você acha que está aqui por baixo do texto? Quem se aventura? Ágape. Ágape. Não é o amor eros, não é o amor de carne. Quando fala maridos, amai as vossas esposas, aquele pessoal que é mais animadinho, né? Opa! Mas não é desse amor que ele está falando, é daquele amor mais elevado. E o terceiro exemplo é o exemplo esse que eu passei, que eu acabei de ler no texto de abertura, João 13, que é um amor que se compromete a tal ponto, porque ele se entrega e é capaz de morrer pelo outro. Irmãos e irmãs, eu não sei se você parou para pensar sobre isso, mas Jesus ele teve todas as chances de fugir. Ele poderia. Uma cidade como Jerusalém, muitos peregrinos, centenas de milhares até em alguns momentos. Então ele poderia se misturar no meio do povo lá, né? Aquela história de ficou no meio da muvuca e foi no mulão, né? Ele vai embora, podia ter saído. Ele era mais um igual, dentre tantos iguais. Mas ele não, ele faz a opção por se entregar, porque, não, enfim, por N razões, mas a coerência do seu discurso o fez se entregar. Esse é o amor que se compromete. Essa é uma característica do amor ágape. E quando eu falo de amor, e eu reconheço que eu não sou capaz de ter esse amor, eu mesmo me pergunto, e agora? Porque se eu não sou capaz de amar o meu próximo, se eu não sou capaz de me doar para ele, se eu não sou capaz de morrer por ele, se eu não sou capaz sequer de pensar na possibilidade, como eu serei capaz de dar esse amor para alguém? É uma pergunta, não sei se você já se fez. É uma questão. E mais, se somente quem tem esse amor é que pode ser reconhecido como discípulo, tal qual o texto que nós lemos em João 13, se eu não tenho esse amor, eu sequer posso ser chamado de discípulo. E aí? Aí o buraco fica mais embaixo. Como é que a gente faz, gente? Eu digo para você que a chave para essa pergunta está em Gálatas, no capítulo 5. Abra comigo. Gálatas, capítulo 5, verso 20. Gálatas 5. Verso 16. Gálatas 5. Verso 16. O texto diz, Gálatas 5:16, andai no... Eu pergunto, a palavra espírito está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. As traduções mais antigas falam espírito com letra maiúscula para entender que é espírito de Deus. A nova tradução na linguagem de hoje, e aí vocês começam a perceber por que essa tradução ela é tão boa para que as gerações seguintes entendam, porque ela já traduz assim, não fica o subentendido apenas da letra maiúscula de espírito, mas ela já diz, olha, é espírito de Deus, pronto, e aí fica mais fácil de entender. Andai no espírito, e diz, e jamais... Deixa eu ler ali. Não obedeçam aos desejos da natureza humana. A minha versão erudita, ela diz, jamais satisfareis a concupiscência
da carne. Aquela lá está mais fácil do que essa, né? Gente, é muito simples de entender e difícil de fazer. Andar no Espírito significa estarmos o tempo inteiro buscando as coisas do Espírito. Andar no Espírito significa que a todo instante eu tenho que estar dizendo não para mim mesmo, para a minha natureza, para aquilo que eu desejo. Não é à toa que uma palavra tal qual aquela que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome a sua e siga-me. É fácil, meu irmão. É fácil, minha irmã. Não é porque às vezes você está com vontade de matar aquele infeliz. Você quer que ele morra. Só que aí vem o Espírito Santo dizendo para você: não, a palavra diz, não matarás. O seu desejo é que aquela pessoa ela incorra naquilo que está escrito no Salmo 109. Abre comigo, Salmo 109, para depois você não dizer que não está na Bíblia. Aí o pessoal que está falando, ele não está na Bíblia. Está na Bíblia, Salmo 109. E aí o pessoal aí abre o 109 aí, por favor. E aí você vai orar o Salmo 109 para a pessoa. Versículo 4 e 5. Eles me acusam, embora eu os ame e tenha orado por eles. Verso 5. Pagam o bem com o mal, o amor com o ódio. E aí eu vou orar, versículo 6. Ó Deus, olha aí a oração do fiel aí contra o inimigo dele. Escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo, e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Verso seguinte: quando for julgado, que ele seja condenado, que até a sua oração seja considerada um pecado. Verso seguinte: que o meu inimigo morra logo, e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. O verso seguinte: que os seus filhos fiquem órfãos, e que sua mulher fique viúva. Verso seguinte: que os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos, que sejam expulsos das casas em ruínas onde moram. Para até aí, tá bom? Chega, né? Irmãos, quando nós falamos andar em espírito e não satisfazer o desejo do meu coração, o que a palavra paulina aqui está dizendo? Olha, eu e você temos de nós um desejo mau. E o que a gente quer é ódio, ira, contenda, a gente quer que o outro morra. Não, mas não é isso. Para que eu seja considerado discípulo, para que você seja considerada discípula, a marca tem que ser o amor. Não pode ser diferente. E não é qualquer amorzinho, não. É aquele amor mesmo, aquele top mesmo. É o ágape. E aí, eu quero voltar a Gálatas 5, no versículo 22, e ver contigo. Gálatas 5, 22. Que o fruto do Espírito de Deus, ele começa produzindo o quê? Amor. Ou seja, para eu ter o que dar, eu tenho que me encher de quem? Do Espírito de Deus. Eu tenho que me encher do Senhor. Eu tenho que me inundar, me embebedar do Senhor. Porque aí, junto com o amor, vai vir um monte de outras coisas. Aí de novo a pergunta: e como eu faço isso? Se as minhas agendas insanas me atropelam, se o dia a dia é mais louco que o Batman, como diria meu filho, se as coisas, quando a gente liga uma televisão, quando ouve alguma notícia, a nossa vontade é sair do mundo, quando tudo ao nosso redor parece que está contra nós, como é que eu faço isso? Há uma saída e há uma pista, e eu quero
ler com você qual é a saída e qual é a pista. Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, a partir do verso 19. Efésios 5, eu vou ler do 18. A palavra diz, Efésios 5, 18. Obrigado. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aqui a regra é essa: enchei-vos do Espírito. Como? O próprio texto vai dizer. Primeira coisa, falando entre vós, com salmos, e aqui não significa que você vai dar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, bom dia. Aí o outro te responde, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente até águas tranquilas, bom dia. Ou então, no boa noite seria, em paz me deito e em paz me levanto, porque o Senhor está comigo, boa noite. E aí o outro, sim, ele manda que aos seus anjos ele dá ordens ao meu respeito, para que guardem todos os caminhos, boa noite. Não é isso, gente. O falando com salmos, o que são os salmos na sua Bíblia, na minha Bíblia? Salmos são letras de canções, de hinos, as quais as melodias, as melodias elas se perderam através da história, mas as letras permaneceram ali. E qual é a ênfase dos salmos? A ênfase sempre é essa, de enaltecer a presença do Senhor, a figura do Senhor. O salmista, em vários momentos, ele está com o coração apertado e ele se entrega ao Senhor. Então a ideia, falando entre vós com os salmos, é que a sua conversação, que a sua linguagem, que a maneira como você fala, seja uma fala que, vamos dizer assim, exalte ao Senhor. Agora, se as pessoas lembram de você como alguém que quando se achega, eu não quero nem ouvir esse figura, porque ele está chegando aqui, vai falar só groselha, meu Deus. Gente, cadê a marca do discípulo? Complicado. O texto segue. O texto diz ainda, no mesmo versículo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso aqui diz respeito à tua relação com o Senhor. Em todo instante, em todo lugar, eu e você podemos adorar ao Senhor, em quaisquer circunstâncias. No trânsito, ao invés de você buzinar e xingar, adore ao Senhor. E agradeça porque você está num carro, quando muitos no Brasil sequer têm a condição de ter um. Agradeça porque você está vivo e dirigindo, quando muitos, por conta do Covid, hoje sequer estão vivos para contar. Então existem muitas coisas que eu posso fazer para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor ao longo do meu dia. Agora, se eu torno o meu dia apenas uma passagem para eu ficar fazendo isso, e assim eu passo 10 horas do meu dia. Gente, eu diria, em outras palavras, que você é uma pessoa de fé. De fé porque faz tudo o que não tem que fazer e espera que Deus venha e te abençoe. Vamos dar uma forcinha, né, gente? Aí você quer que brote amor dentro do teu coração, mas você não se enche do Espírito Santo. Você quer que esse amor transborde as pessoas, mas você não adora ao Senhor. Você quer, seguindo o texto, que esse amor brote de você, mas no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. E a gente não dá graças, a gente não agradece muitas vezes nem sequer pela refeição que eu estou me alimentando, quando muitos nesse país
não tem a condição de fazer as 3 ou 4 refeições no dia. Irmãos e irmãs, a gente muitas vezes ri porque a gente faz piada, né? Porque eu digo que se eu tivesse que dar graças pelo quanto eu como, olha gente, olha o meu tamanho, eu tinha que realmente viver em ação de graças. Mas é algo para a gente parar para pensar. Hoje, por exemplo, você já agradeceu pelo que o Senhor te deu? Hoje, amigos, irmãos, circunstâncias gostosas de vida. Gente, é gostoso de fato estar junto, é muito bom. Por fim, quando a gente pergunta como você pode se encher do Espírito a ponto de ter esse amor transbordante para dar às pessoas e ter aquela marca do discípulo, como? O texto termina, versículo 21 de Efésios 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos. Aqui é que a porca torce o rabo. Por quê? Ninguém quer se sujeitar a ninguém. A primeira pergunta que, quando alguém te confronta, talvez venha a tua goela para falar, é assim: você sabe com quem você está falando? Quem já ouviu essa frase? Eu já ouvi várias vezes. Você sabe com quem você está falando? Tem um filósofo, Mário Sérgio Cortella, procura isso lá não vou dar o spoiler não, procura essa. Você sabe com quem você está falando, Mário Sérgio Cortella? Procura no YouTube. E ele dá uma explicação bastante interessante do você sabe com quem você está falando. Irmãos e irmãs, os nossos irmãos católicos, apostólicos, romanos, eles dizem, é muito interessante que eles trabalham a ideia dos 7 capitais, os 7 pecados capitais e as 7 virtudes capitais. Diferentemente de nós, a gente não trabalha dessa maneira. Mas qual é o primeiro pecado capital? Parece que é aquele que o diabo mais gosta. Qual que você acha que é? É o orgulho vinculado à soberba. É esse que faz com que eu ache que eu sou muito mais do que o outro e eu não quero me sujeitar a ninguém. Em oposição à virtude, seria a humildade. E quem é o nosso maior exemplo de humildade? É Jesus. É Jesus. E é muito interessante, eu preciso que você abra comigo em João, Evangelho de João, no capítulo 13. João 13. João 13. 13. E não é propaganda político-partidária. João 13. O que Jesus faz a partir do verso 1? Ele lava os pés dos discípulos. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Um deles o traiu e Jesus sabia que iria traí-lo. E Jesus lavou o pé dele também. Se fosse eu acho que eu ia estar com uma navalha que ia arrancar os 2 pés daquele infeliz. Mas não, era Jesus. E ele queria nos ensinar algo. Irmãos e irmãs, quando esse sujeitar ao outro, ele está vinculado ao encher a minha e a sua vida do Espírito de Deus, não está aí à toa. Significa que eu e você precisamos rever a nossa caminhada para que a gente entenda que quem sou eu aqui nessa face da terra. Como diz o salmista, pó ao pó. A sabedoria judaica diz, é pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Querido, querida, eu não posso abrir mão de rever a minha caminhada nesse sentido, porque muitas vezes nós achamos e fazemos um julgamento nosso
muito superior ao que de fato nós somos, ou quem a gente acha que é. A pergunta não é o outro que tem que fazer, tipo, você sabe com quem você está falando? Eu acho que poderia ser o contrário. Nós mesmos nos perguntarmos, meu Deus, quem eu acho que eu sou, para estar falando com o outro dessa maneira, como muitas vezes eu falo. A gente precisa rever muitos dos nossos conceitos para que sejamos capazes de externar esse amor fabuloso, fantástico amor de Deus, que é marca do discípulo de Cristo. Por isso, o maior exemplo de humildade está em Filipenses, no capítulo 2, e com isso eu quero encerrar. Abre comigo, Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, se humilhou, obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, querida, naquele momento em que Jesus estava sendo preso, no jardim do Getsêmani, ele diz uma fala, ele fala algo para os discípulos que estavam dormindo. O Espírito, na verdade, projeta para mim, Marcos 14, 38. Marcos 14, 38. O Espírito, na verdade, está pronto sempre. Mas quem que é fraca? Marvada carne. Está aí, ó. Essa tradução, ela fica mais fácil de entender. Sobre o vigiar, sobre o orar. Resistir é fácil. O difícil é conseguir. Nas nossas traduções, mais na versão revista e atualizada, a palavra Espírito, olha aí, você está com letra maiúscula ou minúscula, olha aí. Com letra minúscula nas nossas traduções, né? Na nova tradução da linguagem de hoje, não tem nem essa expressão. Qual é a chave? A chave é oração e vigilância. Então, com isso eu quero encerrar e orar contigo, meu irmão, minha irmã. Pergunto a você, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio desse amor de Deus? Eu quero, tenho certeza que você também quer. Mas, para isso, eu tenho um processual, né? Eu tenho um roteiro. Eu tenho uma trilha. Se eu não sigo a trilha, eu não vou conseguir. É a mesma história. Eu estou pesado. Se eu não reeduco a alimentação, se eu não fecho a minha boca, se eu não faço exercício, eu vou emagrecer como? Aí vamos dizer que eu sou um homem de fé, porque está à espera de um milagre, né? Aí eu lembrei de uma, mas não vou contar não, depois eu conto, porque está gravando. Um homem que orou, Senhor, eu quero perder peso, mas aí eu conto. E o Senhor ele atendeu, mas eu conto fora da câmera. Irmãos, irmãs, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E esse amor é algo que só o Senhor pode dar. Para que isso aconteça, eu e você precisamos nos encher dele. Como? Com essas coisinhas aqui que a gente listou. E graças a Deus temos agora a tecnologia, porque o link vai ficar lá e você pode ouvir de novo. Então, ao invés de você ficar TikTok, Facebook, Instagram, faltou, qual que tem mais? WhatsApp, qual outro?
Twitter. Vai ouvir o link da pregação de domingo de novo. O que te custa? É 1 horinha do seu dia. Se você quiser assistir o culto inteiro. Se não, assiste só a pregação. 20 minutos, 30 minutos. Você gasta muito mais tempo nessas coisas que eu te falei. Não é verdade? É verdade. Fecha os olhos. Senhor, nós queremos te agradecer. E nessa semana que se inicia, Pai, nós desejamos sim, de verdade, desejamos nos encher do Teu Espírito Santo, reconhecer-te, Senhor. Então nos ajuda para que estejamos vigilantes, para que todas as vezes que um gatilho, um start, um início de derrocada na nossa vida espiritual, Senhor, aconteça, a gente perceba e se volte ao Senhor. Então nos ajuda a remodelarmos as nossas agendas, a revermos as nossas práticas do dia a dia. Nos ajuda, Senhor, a sermos discípulos com essa marca, discípulas com esta marca chamada amor. Essa é a nossa oração, Senhor. E é em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido, minha querida.